você deve se lembrar, estamos trabalhando para construir o nosso ambiente de desenvolvimento virtualizado e padronizado. Para isso, a primeira coisa que precisamos decidir sobre esse ambiente é: qual será o sistema operacional utilizado? Nesse curso, vamos usar o Ubuntu, um sistema operacional de código aberto e gratuito baseado no Linux. Você já deve ter ouvido falar do Linux, também chamado de GNU/Linux. Algumas perguntas que sempre confundem quem está entrando nesse mundo são: qual a diferença entre Ubuntu e Linux? E entre GNU e Linux? E qual a relação dessas três coisas com Unix, que tem um nome meio parecido? Bom, o Ubuntu 14.04 LTS é uma versão do sistema operacional Ubuntu, que, por sua vez, é construído com base em outro sistema operacional, o Debian. O Debian é o que nós chamamos de uma distribuição, isso é, uma versão modificada e pronta para uso do sistema operacional conhecido como GNU/Linux ou apenas Linux. No dia a dia, essas duas formas de se referir ao Linux são equivalentes. E finalmente chegamos no Unix. O Unix é um sistema operacional que foi criado na década de 70, foi muito bem sucedido e serviu como inspiração para a criação do Linux. O Linux não é exatamente um Unix, mas é compatível com sistemas operacionais que são Unix. Se essas coisas parecem um pouco confusas, é porque existe muita história por trás disso tudo, e muitas pessoas estiveram envolvidas com a criação desses sistemas até chegarmos à situação atual. Infelizmente, não temos tempo para contar a história completa, mas vamos passar por alguns eventos, porque eles foram muito marcantes para a história da computação nas últimas décadas. A história é mais ou menos assim. Em 1969, existiam dois caras, Ken Thompson e Dennis Ritchie, que trabalhavam em uma empresa chamada Bell Labs, e lá eles construíram um sistema operacional conhecido como Unix, que foi desenvolvido em uma linguagem de programação também criada por essa equipe, a linguagem C. Durante muitos anos, o código do Unix ficou aberto, isso é, qualquer pessoa ou empresa podia ter acesso ao código-fonte e modificá-lo de acordo com suas necessidades. Em 1984, quando a Bell Labs foi comprada pela AT&T, ela passou a comercializar o Linux com uma licença muito mais restritiva para quem quisesse alterar o código-fonte. Por causa disso, um outro cara, chamado Richard Stallman, resolveu criar o seu próprio sistema operacional, baseado no Unix, mas com um código-fonte totalmente aberto e escrito do zero. A ideia era chamar esse sistema operacional de GNU. Só que, para escrever o sistema operacional, as pessoas do projeto GNU precisavam de algumas ferramentas básicas, um editor de texto, um compilador, coisas assim. E eles passaram alguns anos construindo essas ferramentas antes do sistema operacional em si. Então, nos anos 90, enquanto o projeto GNU ainda não tinha lançado uma versão inicial desse sistema operacional que eles estavam construindo, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds desenvolveu um dos componentes mais importantes de um sistema operacional, chamado de kernel, e deu o nome de Linux para esse kernel. Ou seja, de um lado, o projeto GNU tinha diversas ferramentas, mas ainda não tinha um kernel. E de outro lado, o Linux tinha um kernel, mas não tinha essas outras ferramentas que formam um sistema operacional completo. Então, o Linux resolveu juntar essas duas coisas para conseguir distribuir para outras pessoas um sistema operacional completo, que pudesse ser instalado e usado por qualquer pessoa. Foi assim que surgiu o sistema operacional conhecido como GNU/Linux, que muitas vezes é chamado apenas de Linux. E onde entra o Ubuntu nessa história? Bom, como o Linux é um sistema operacional de código aberto, qualquer pessoa pode alterar o sistema para personalizá-lo de acordo com suas preferências e necessidades. E foi exatamente isso que as pessoas começaram a fazer, criar novos sistemas usando o Linux como base. Foi assim que surgiram as chamadas distribuições de Linux. O Ubuntu é uma das mais populares, mas existem muitas outras. Então, para resumir a história toda, agora você já sabe explicar por que o Ubuntu é um sistema operacional conhecido como Unix-like, isso é, compatível com Unix. É porque, lá atrás na sua história, ele foi baseado no Unix.